Amados irmãos e amigos, que a paz de Cristo esteja em vossos corações. Muito grato por você estar acompanhando conosco uma palavra simples, porém, interpretando as Escrituras conforme ela nos traz a sua mensagem. Estaremos neste conteúdo analisando a chegada da arca no território de Israel. No conteúdo anterior, nós havíamos falado sobre a arca de Deus mantida no poder dos filisteus, quando eles levaram para Asdod e depois conduziram a Gate e por último em Ecrón. Decidiram, portanto, devolver a arca a Israel. Nesse conteúdo, estaremos analisando 2 capítulos de 1 Samuel, o capítulo 6 e o capítulo 7. Os filisteus, então, devolvem a arca a Israel com presentes. Samuel conclama Israel ao arrependimento e Israel derrota os filisteus. Depois que acontece um retorno, um avivamento, uma busca, uma entrega a Deus de coração. Samuel, então, continua a exercer o seu papel de juiz sobre o povo de Israel. Sendo assim, no capítulo 6, versículos de 1 ao 21, analisaremos os seguintes fatos. O tesouro aprova a ação de graças e a tragédia. Nos versículos de 1 ao 6 de 1 Samuel, após 7 meses de problemas com a arca, conforme vimos, os filisteus desesperados são intimados por seus próprios sacerdotes a enviar a arca de volta a Israel com uma oferta pela culpa, que foram 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro. Conforme um antigo filósofo disse que a destruição fora causada por uma epidemia de camundongos em uma só noite. E os filisteus conviviam com essa pestilência na sua época. Muitos ratos que destruíam lavouras inteiras. E assim eles fizeram ratos de ouro e devolveram como presentes esses objetos como uma forma supersticiosa de tentar evitar aquela praga em suas lavouras, achando que tudo aquilo seria resultado por manterem a arca de Deus sobre seus domínios. Nos versículos 7 ao 12, para saber se seus problemas foram causados pela presença da arca, os filisteus planejam um teste. Olha isso, 2 vacas que acabaram de dar à luz 2 novilhos são atadas ao carro que levava a arca.
Se as vacas não cruzarem a fronteira, há uma chance de a arca ter causado os tumores. Se elas chegarem a Israel, o Senhor teria causado as pragas. As vacas levam a arca até a cidade israelita de Bet-Semes. Veja como muitas pessoas tentam entender a sua vida, seus dilemas, por superstição. Hoje, muitos procuram falsos profetas e sonhadores. Detesto pessoas que miram a sua vida por sonhos. É claro que Deus fala conosco pessoalmente por meio de sonhos, mas não se pode usar sonhos como se fosse a única forma de Deus falar às pessoas. Os filisteus tinham esses tipos de superstição em sua cultura. Alguns pensam que a destruição estava, portanto, relacionada à presença da arca ali. E assim eles fizeram. Deus, então, não que concordou com o estilo deles, mas usou as formas das suas crendices para mostrar a sua superioridade, o seu poder sobre um povo que não conhecia o Senhor. Entre os israelitas era diferente. A arca do Senhor lhes trazia alegria. Deus se manifestava aos israelitas. Eles tinham à disposição os métodos de se buscar a Deus. A oração, por exemplo, os testemunhos, as leis e também o testemunho do Espírito que operava entre eles, o que era diferente do povo pagão. O povo pagão era um povo supersticioso e acreditavam que, fazendo esses tipos de superstição, poderia se obter uma resposta espiritual, sobrenatural, que resolvesse os seus problemas. O povo de Bet-Semes regozija com o retorno da arca. Ficaram alegres, felizes com o retorno da arca. Quando analisamos o livro de Números, no capítulo 4, versículo 20, percebemos porque Deus era tão severo quanto esse móvel, que representava justamente a presença de Deus. A Bíblia diz, e Deus falou, e Moisés escreveu. Porém, os coatitas não entrarão nem por um instante para ver as coisas santas, para que não morram. Então, até mesmo os sacerdotes tinham leis para se aproximarem da arca. O que nós podemos entender é que a arca não tinha nenhuma culpa das tragédias, dos problemas, mas eles eram os problemas e não a arca. Eram eles que não tinham qualquer capacidade de se aproximar daquele móvel. Por isso, retornaram esse móvel aos israelitas. E o povo de Bet-Semes se alegravam quando viu a arca sendo conduzida para o seu contexto social. Observe o capítulo 6, versículos 19 ao 21. O Senhor mata 70 homens por terem olhado dentro da arca. O povo de Bet-Semes pede ao povo de Quiriat-Jearim que venha retirá-la dali. Mas até mesmo os israelitas sofreram essa tragédia
Porque isso aconteceu entre os filhos de Israel. Semelhante ao que ocorreu entre os filisteus, simplesmente porque eles não levaram em consideração a santidade da arca, a santidade do Deus a quem ela representava. Nem os sacerdotes, conforme falamos, tinham o poder de chegar perto da arca sem o devido procedimento legal de observar os preceitos da lei de Moisés, os cuidados, o culto, a reverência, os sacrifícios. Havia toda uma preparação para se chegar à arca. Mas o que eles fizeram? Chegaram para a arca, olharam dela, sem qualquer preparo, de forma totalmente irreverente. E não é assim que se aproxima do Deus Santo. E por isso eles sofreram tamanha destruição naquela época. Mas por que Deus era tão severo quanto a se aproximar desta arca? Justamente porque a arca representava a presença de Deus. E para se chegar a Deus tem que ter um preparo, tem que ter uma busca com humildade, com entrega, com oração, com adoração. E isto nós sabemos muito bem. Veja que os próprios filisteus tinham um certo entendimento quanto à arca. Eles sabiam que somente Deus poderia curá-los daquela enfermidade. Eles poderiam encontrar a cura no Deus de Israel. Eles responderam: se vocês devolverem a arca do Deus de Israel, não mandarem de volta só a arca, mas enviarem também uma oferta pela culpa, então vocês serão curados e saberão porque a sua mão não tem se afastado de vocês. Vocês viram o conhecimento dos filisteus sobre a cura? E que os seus problemas eram justamente causados pela irreverência quanto à arca do Senhor? E quando eles foram orientados pelos sábios, os sábios alertaram a eles muito bem e disseram para eles: olha, cuidado, porque é importante que vocês considerem o que ocorreu no Egito, entre os egípcios e o faraó, como endureceram seus corações, se rebelando contra Deus. Não vão vocês fazerem a mesma coisa, mas sejam sensíveis ao Deus dos israelitas e devolvam a arca do Senhor conforme o procedimento. No versículo 6 do capítulo 6, ele diz o seguinte, olha: porque teu coração obstinado, como os egípcios e o faraó, só quando esse Deus os tratou severamente, eles deixaram os israelitas seguirem o seu caminho. E agora a arca deveria passar pelo mesmo procedimento, entender que o problema era eles e não Deus. O problema era a sua desobediência e não a arca do Senhor. E que eles deveriam entregá-lo e não terem seus corações obstinados, endurecidos. E no versículo 13, conforme vimos, quando eles viram a arca retornando, se alegraram, ficaram satisfeitos e
tiveram a arca de Deus de volta. Porém, pelo fato de serem irreverentes, teve essa tragédia terrível quando o Senhor mata 70 homens por terem olhado dentro da arca. E então o povo de Bet-Semes pede para retirá-lo dali. Vamos analisarmos, para finalizarmos o nosso estudo, o versículo 19 ao 21 do capítulo 6. A Bíblia diz: o Senhor, contudo, feriu ali alguns dos homens de Bet-Semes, matando 70 deles por terem olhado para dentro da arca do Senhor. O povo chorou por causa da grande matança que o Senhor fizera. E os homens de Bet-Semes perguntaram: quem pode permanecer na presença do Senhor, esse Deus santo, a quem enviaremos a arca para que ele se afaste de nós? Então enviaram mensageiros ao povo de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Venham e levem-na para vocês. Problemas entre os filisteus, problema entre os israelitas. Por quê? Já falamos. Por causa da forma em que eles trataram um objeto sagrado, sem reverência, sem contrição, sem olhar os preceitos da lei de Deus. E isso deve falar muito bem aos nossos corações, porque o nosso Deus é santo, soberano, todo-poderoso, nos deu Cristo como propiciação pelos nossos pecados. Só Jesus Cristo é quem conduz ao perdão, à salvação, à eternidade. E quando você coloca um segundo mediador ou uma mediadora nesse parâmetro de salvação, você está sendo uma pessoa incoerente, de uma forma irresponsável, diante de um Deus santo, profanando aquilo que é sagrado. Lei sagrada. Jesus Cristo é o único intercessor, único supremo sacerdote, sumo sacerdote, único perdoador e mediador entre Deus e o homem. Quando você descumpre essa verdade, você está se chegando a Deus de uma forma irreverente e pode custar muito caro para a sua vida, para a sua eternidade e para a sua salvação. Que Deus lhe abençoe. Nos nossos próximos conteúdos, estaremos, portanto, analisando o reavivamento trazido pela arca, quando Samuel entra em cena e promove entre o povo uma busca a Deus, um culto, uma renovação, e acontece, portanto, um avivamento que traz a presença de Deus conforme os preceitos da palavra. Deus lhe abençoe. Compartilhe essa palavra e deixe aqui o seu comentário, dê um joinha, se inscreva em nosso canal. Fazendo assim, você nos motiva a continuar produzindo conteúdos como este para abençoar a sua vida em nome de Jesus. Um forte abraço.